Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo da internet. Eu vou bater um papo aqui hoje com o Frederico Hexel, que é corretor de imóveis na Flórida, nos Estados Unidos. Tudo bem, Fred? Como é que você está? Bom dia, Guido. Tudo bom? Prazer estar falando contigo e falando com os teus seguidores aí. Igualmente. A gente vai bater um papo aqui sobre justamente essa questão de vale a pena alugar um imóvel nos Estados Unidos, na Flórida, mais especificamente para férias? Ou melhor, vale comprar um imóvel lá na Flórida? E por que que essa movimentação é vantajosa? É tudo isso que o Fred vai contar para a gente aqui. Ô Fred, me diz uma coisa, você está aí nos Estados Unidos há quanto tempo? Eu estou aqui desde agosto de 2010, fez 12 anos que eu estou aqui. 12 anos, quer dizer, tem green card, tem tudo, você é um cidadão americano, né? Eu tive green card. Depois que você tem alguns anos que você tem green card, você pode aplicar para a cidadania, né? Você tem cidadania americana, Sou, cida- tranquila. sou cidadão americano faz 7 anos. Tá, continua brasileiro também, tem dupla cidadania. Continuo brasileiro também, posso usar uma brinca de torcendo para o Grêmio ainda, né? É do Rio Grande do Sul, tchê. Sim, exatamente. É. O sotaque, esse aí, o acento do Rio Grande do Sul, a gente entrega na hora, né? Não perde, né? E vem cá, e quando você fala inglês, você fala com sotaque gaúcho também ou não? Pior que eu acho que eu falo com sotaque gaúcho mesmo. Os caras não identificam nunca de onde você é, né? Não, o Rio Grande do Sul, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tem uma verborragia própria. Eu trabalhava numa Oi. empresa, eu tinha um colega meu aqui de São Paulo, que aliás é um grande amigo que eu tenho. Um dia ele não entendia o que eu estava dizendo numa palavra. Eu disse: olha, você vai comprar um abrigo. Ele disse: o que é abrigo? Ele me explicou que é agasalho. Depois a gente foi 3 minutos mais ou menos para a gente conseguir se entender. Entendi. Mas vamos lá, vamos entrar na nossa conversa aqui. Como é que está a compra de imóvel por brasileiros aí nos Estados Unidos? A pandemia foi um divisor de águas? A pandemia, ela foi um divisor de águas. Na realidade, a gente teve um grande movimento, Guido, nesse mundo novo do home office. Claro. Teve muita gente que veio morar na Flórida, principalmente de Nova York e da Sim. Califórnia, porque muitas empresas acabaram as posições de escritório nesse novo mundo. As pessoas podem morar, enfim, aonde elas querem morar, porque elas trabalham de casa, né? Claro. Em relação à pandemia, eu te diria que a grande diferença que deu, principalmente para os investidores brasileiros, é a vantagem que a gente fez muito a questão da venda online, né? Nós podermos fazer as Ah, visitas online. Sim, sim, é o grande showing online. O showing online, que a pessoa pode comprar um imóvel sem vir. Geralmente as pessoas gostam de vir, mas tem algumas situações que não é necessário, né? Então, sim. nós fazemos a visita online e existem plataformas online para finalizar a compra do imóvel, né? Existe aqui Tá. nos Estados Unidos a figura da chamada Title Company, que seria equivalente ao tabelionato no Brasil, que é onde tudo se decide, tudo se assina. Que então, hoje você compra um imóvel nos Estados Unidos, você pode resolver online, fazer tudo online. Tá, e diz uma coisa, você falou que o pessoal de Nova York mudou para aí, mas e brasileiro? Brasileiro, como é que está esse mercado aí? Os brasileiros seguem comprando imóvel nos Estados Unidos? Os brasileiros seguem comprando muito imóvel nos Estados Unidos e tem muita gente vindo morar na Flórida todos os dias. É uma coisa absurdamente impressionante. É assim, quando as pessoas te procuram, elas já têm uma opinião muito formada, já têm um juízo de valor do que elas querem, porque elas querem. Não, a Flórida, eu costumo dizer assim, que ela é a mercadoria já está na prateleira quase vendida. É Sim. só questão de você assessorar o cliente enfim, no que ele deseja. Quais são as razões que motivam os brasileiros a comprar imóvel aí? Eu conheço a Flórida, já fui muitas vezes para aí, e você tem dois tipos de imóvel aí. Qual que encanta mais o brasileiro? São as casas naqueles condomínios bárbaros que tem aí ou são apartamentos? São as duas situações, Guido. Normalmente as pessoas, essas casas de férias que elas permitem que você faça Airbnb quando você Isso. não está usando imóvel, e também tem a questão das pessoas que compram imóvel residencial em zona de boas escolas, que é muito importante comprar em zona de boas escolas, porque às vezes elas Sim. têm um projeto de futuro de vir morar aqui. Mas eu diria assim, Guido, que a grande razão que as pessoas compram. Elas têm o lado de gostar da Flórida, o lado de gostar de ter um imóvel aqui, mas elas buscam muito a questão de ter um ativo, de ter uma segurança em dólar.
Mesmo que a Sem renda... dú- É. Pode falar, mesmo que. Mesmo que às vezes as pessoas estão interessadas, lógico, ninguém compra um imóvel sem saber quanto vai ganhar de locação, quanto vai ganhar de rentabilidade, mas é um sentimento que eu tenho, as pessoas têm muita vontade de ter um ativo em dólar, né? Que elas podem Sim, usar. sim, sim. Agora, ah, existe ah, financiamento aí para brasileiros, por exemplo? Ou a pessoa, quando compra, tem que comprar à vista, tem que dar uma entrada muito grande? Como é que é esse trâmite de financiamento aí, por exemplo? É comparável ao Brasil ou não? Eu te diria para você que acho que é até mais fácil, viu? Existe sim, e aqui nos Estados Unidos, para contextualizar, existe um profissional independente do corretor chamado mortgage broker. Ele tem uma licença só para operar financiamentos, mas assim, ó, financiamento para estrangeiros é um produto de varejo que tem na prateleira e tem para todo mundo. Tá, Então, o que que normalmente as pessoas fazem? É o caminho mais fácil que não tem custo algum. Procura o corretor ou procura, enfim, alguém que conhece, a gente encaminha para um mortgage broker. Geralmente a pessoa, o brasileiro gosta de quer se falar com um brasileiro, né? Essa sim, sim, pessoa vai pegar as suas informações financeiras aí do Brasil, porque você vai se qualificar como um estrangeiro, e claro. disso aí não tem custo nenhum. Ela vai dar uma carta de pré-aprovação de financiamento para você. Normalmente, Gui, dos programas de financiamento que mais faz para brasileiro é de com 20 a 35% de entrada. Tá. Agora, então, já que você falou isso, como é que você compara o preço de um imóvel? Uma casa confortável aí num condomínio, por exemplo. Vamos comparar aqui em São Paulo, num condomínio aqui também de bom, de excelente padrão, né? Como é que você compara os valores? Aqui é mais caro que aí é mais caro que aqui, os preços se equivalem em dólar, né? Não vamos comparar a real com dólar, quer dizer, temos que fazer uma moeda única, né? Assim, Guido, por exemplo, existem imóveis para quem tem interesse em ter um imóvel para renda costumo dizer que eu não vendo para os outros aquilo que eu não vendia para um amigo ou para um familiar, né? Claro. Eu diria que você compraria um imóvel para ter renda, talvez não para morar, mas pela demanda que ele teria para locação a partir da faixa de US$ 200 mil, né? Se você quiser ter um imóvel... US$ 200 mil Isso, dá 1 milhão exatamente. para arredondar a conta. Exatamente, Tá. exatamente. Não seria um imóvel de padrão premium, né? Mas se você já quer Não, fazer, claro. se você quer ter uma proteção em dólar e quer ter um ativo em dólar, você já pode iniciar com essa faixa de valor. Tá. Se você vai comprar, por exemplo, numa zona residencial, o que é muito importante, Guido, entender? Aqui nos Estados Unidos existe um ranking das escolas, como boa parte Tá. dos países do mundo. E as pessoas normalmente matriculam seus filhos nas escolas do bairro em que elas moram. Então, é sempre interessante para quem quer comprar um imóvel para usar com finalidade residencial, mesmo que não vá usar esse imóvel, comprar numa zona de uma boa escola, que isso ajuda muito a questão da demanda por locação e questão da valorização do imóvel. Então, às vezes, um imóvel que tem, vamos dizer assim, se a gente fosse classificar, um imóvel nota 10, numa região que a escola não tem uma nota tão alta, às vezes é mais interessante você comprar um imóvel nota 8 numa zona de uma boa escola. Entendi. Então, mas vamos lá, deixa eu insistir mais um pouco aqui. Um imóvel de US$ 200 mil aí, comparado com um de 1 milhão aqui. Aqui, R$ 1 milhão hoje, você compra um apartamento, não muito grande, num bairro bom de São Paulo, né? Um apartamento aí de 100 metros, cento e pouquinhos metros, 107 metros, mais ou menos. Aí, qual é que é o tamanho de imóvel que se compraria num apartamento, num bairro bom, com US$ 200 mil? Aqui a figura, Guida, assim, abrindo um parênteses, aqui a figura do apartamento não existe muito aqui em Orlando, porque existe muita área para construir, aquele conceito que nós temos edifício, prédio, portaria, né? Tá. Mas vamos dizer um townhome, que é aquela casa geminada considerada sobrada, seria uma casa mais ou menos de 120, 130 metros quadrados. Eu te diria assim, Guido, que, por exemplo, seria uma zona de escola, por exemplo, nota 7, mas Tá. tem um caso que eu gosto muito de vender para brasileiros. Existe uma região que os brasileiros, principalmente que vem morar aqui, bairro chamado Metro East. Sim. Ele não é, as escolas não são tops, mas ele tem muita demanda para alocação, inclusive por brasileiros, né? Então Tá. eu às vezes, inclusive, eu sugiro para quem quer montar uma carteira de locação, comprar nessa região aí, porque tem muita demanda e tem muito giro. A gente está falando de Orlando ou está falando de Miami?
Estamos falando de Orlando, Grande Orlando. De Orlando, né? Isso. Miami muda o jogo, né? Miami é uma outra, é um público bem diferente. Eu vendo Miami, só que são clientes de perfis bem diferentes, quem compra Miami. O pessoal, às vezes, que tem vontade de ter um estúdio ali perto da Brickell, que seria a Avenida Paulista de Miami, perto do Bayside Plaza, ou o pessoal que gosta de comprar perto da praia. São perfis totalmente diferentes, mas tem muita demanda também. Mas o preço é outro, né? O preço é outro, sim, sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer, um ticket médio de Miami dos imóveis que se vende começariam em 400, 500 mil dólares aí. Entendi. Agora, uma dúvida aqui, quando eu falei com algumas pessoas que elas queriam que eu ia fazer esse bate-papo com você aqui, eu tenho algumas perguntas aqui, vamos ver se você responde para mim, né? Além de imóveis, quais são as outras alternativas para quem deseja investir no mercado imobiliário americano? Existem outras alternativas? Existe sim, Guido. Por que acontece? Tem muitas pessoas que têm vontade de investir no mercado imobiliário, assim como existe no Brasil, só que elas não têm vontade de ter a chave do imóvel, como eu costumo dizer. Pois é. Elas querem ser o investidor. Existe sim. Você pode comprar terrenos, o que nós damos assessoria para isso. Você pode comprar terrenos e você pode construir. Você pode, se quiser, fazer uma experiência de uma operação de ticket médio mais baixo, ou você pode fazer uma construção de valor maior. Talvez, se você queira fazer um primeiro movimento, Guido, que a gente sugere muito, compre um terreno numa região que vai valorizar 1 hora e 20 de Orlando, chamado, por exemplo, Ocala. Como eu costumo dizer, compre o terreno e senta em cima. Ou, se você quiser fazer, tem algumas regiões que nós temos uma crença aí, enfim, com o broker que eu trabalho, que nós acreditamos que vai ter um grande potencial de valorização. Você pode comprar um terreno, por exemplo, que a gente já visualiza que nesse terreno você vai poder fazer 15 a 20 casas nesse terreno. Que tamanho de terreno que a gente está falando? Terreno de 1 acre, terreno de 2 acres, mais ou menos. 1 acre tem 10.500 metros, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, Tem terrenos aí que normalmente Eu tenho um caso próximo a mim que comprou perto do centro de Orlando, comprou um terreno em 2015 por 500 mil dólares. Esse terreno hoje deve estar valendo 1.200.000, tá? Para fazer... Puxa vida, hein? 35 casas, Então, o que acontece? Como, vamos dizer assim, a gente está no epicentro do mundo, a gente tem muitas possibilidades de fazer a construção, ou o cliente faz com o seu dinheiro, a gente pode conseguir investidores para fazer parte da construção junto, né? Claro. E nesse cenário, Guido, o que existe também? Nós no Brasil temos alguns traumas de construtora. Nós fazemos a parte 1 comercial de procurar o terreno para o cliente, de orientar na escolha, mas, num segundo momento, existe uma figura do chamado general contractor. Ele é equivalente ao mestre de obras. Só que esse é um profissional licenciado no estado da Flórida, né? Então, não vai acontecer de você contratar o profissional e ele não aparecer, né? Para fazer uma obra. A gente, vamos dizer assim, ele é o responsável pela obra na parte total. O que nós fazemos normalmente na operação dos terrenos, como eu mencionei, a gente procuramos, identificamos aquilo que nós botamos o nosso olho, a nossa experiência no que a gente acha interessante, botamos o terreno em contrato por 30, 40 dias, que é o período de contingência, e nós pedimos daí sim para um general contractor fazer a inspeção no terreno. Entendi. Se ele pega alguma falha, se ele acha que é viável, e nesse prazo, nessa janela de 30, 40 dias, o cliente tem a opção de sair fora do negócio. Ele pode desistir, ele apenas vai ter tido a despesa da inspeção do terreno. Claro, claro. E diz uma coisa, já que você pode comprar o terreno e construir, você falou desse investidor aí que ele compra um terreno, vai construir lá, acho que 10 casas, uma coisa assim que você falou, né? Sim. Tem muito empreiteiro comprando o terreno por aí, muita construtora brasileira pequena comprando para fazer negócio aí, como é que... Tem muita gente, tem muito brasileiro. De você encontrar empresas de construtores brasileiros não é uma coisa muito difícil, é fácil, viu? Pois é. Fácil. Tem muito. E existe, como eu digo, que existe algumas regiões que eu considero essas são as mais democráticas para você ter o ticket de entrada de terreno um pouco mais baixo, que as regulações dessas regiões não permitem as construções de condomínio. Então, as grandes construtoras não compraram lá. Então, claro, né? Então, permite que você compre um terreno hoje, como eu disse para você, existe uma cidade chamada Ocala, 1 hora e 20 de Orlando, que existe a Amazon tem um centro de distribuição nessa região.
Então, Tá. você compra bons terrenos para fazer uma casa de 3, 4 quartos por 35, 40 mil dólares. Puxa, um bom preço, hein? Sim, sim, excelente. O que nesse cenário assim, a gente desenha muito, né? Compra o terreno. Se você não está seguro, talvez com que você vai vender a casa pelo cenário que tem, compra e senta em cima. Eu Claro. tenho convicção que é um grande negócio. Pelo menos você está ganhando uma valorização em dólar, né? Porque o que acontece? Como o sistema dos imóveis aqui, que os corretores têm acesso aqui nos Estados Unidos, ele é único, nós enxergamos tudo, né? Então, Sim. você compra um terreno em Ocala, nós conseguimos monitorar todas as casas que estão sendo vendidas em Ocala, quanto tempo ficaram no mercado, há quanto tempo estão no mercado. Então, Tem eu digo, histórico, né? dê o primeiro passo, porque o preço do terreno você vai garantir. Agora, a casa provavelmente você vai subir mais na frente. Então, você tendo o terreno, você já fez a sua proteção de número, fez a parte 1 do plano, né? Claro, claro, claro. Além disso, você tem aqueles famosos time sharing, né? O Também, não tem? o time sharing, na realidade, é uma operação que exige você ter a carteira de corretor de imóveis, mas eu não vendo, porque para a pessoa Você vender não o time vende. sharing, ela tem que estar dentro do empreendimento, ela tem que estar debaixo Ah, da companhia que vende o time sharing. Mas, assim, a terra dos. geralmente é hotel, né? Sim, são as grandes redes hoteleiras, Marriott, Hilton, É, Intercontinental, é. essas que são que comandam o mercado de time sharing. Entendi. Agora me diz uma coisa, outra pergunta que me mandaram fazer para você. Tem que ter visto americano para investir no mercado imobiliário aí na Flórida? Não precisa ter visto. A única coisa que você vai precisar no dia do closing, que o closing é fechamento, que seria equivalente ao Tá. tabelionato, que você vai precisar mostrar o seu passaporte, né? Ah, só isso? Só isso. Então, aí é outra pergunta, pegando o gancho que você me perguntou, as pessoas às vezes perguntam, eu compro imóvel, me dá algum direito de morar nos Estados Unidos? Não dá, não são coisas independentes. Mas a outra contrapartida que não acontece, mas vamos assim para o outro extremo, né? É. Comprei um imóvel, meu visto venceu, fui entregar pizza, fui pego pela imigração. Eu perco minha casa, não. Você segue sendo dono do imóvel, você segue sendo direito a receber os seus aluguéis. O seu direito à Tá. propriedade aqui é sagrado, ninguém vai É tirar de você. sagrado, é. É sagrado, sim, sim. Entendi. E a segurança aí, como é que é, cara? É uma Questão, coisa que a gente tem que tocar, porque brasileiro é traumatizado com isso, né? sim, o que acontece? O mercado, gente, ele é todo regulado pelo estado da Flórida. É. Então, você não opera no mercado, por exemplo, eu vou fazer um contrato com você, Guido. Eu não vou fazer um contrato que meu advogado vai pegar ou que seu advogado vai pegar. Todos os formulários que existem aqui no estado da Flórida de contratos é um formulário padrão do estado da Flórida e todo o processo de venda de um imóvel, ele obedece a um fluxo de prazos que as duas partes têm que performar de cada lado, né? Claro. Mas para você entender, no momento que eu tirei a minha licença de corretor, que eu fiz a prova do estado da Flórida, não existe aqui a figura do corretor independente. Então, o que acontece? Quando você tira a sua licença de corretor, você é obrigatório a botar debaixo de um broker, que é o dono da imobiliária. Ele Entendi. responde pelos seus atos. Mas se você Entendi. perguntar, Fred, você quer ser um broker amanhã, você vai abrir a sua imobiliária? Posso? Eu disse, hoje eu não posso. Por quê? Primeiro quesito eu atendo. Por quê? Porque eu já tenho mais de 2 anos como corretor, só que eu tenho que fazer o curso de broker e tenho Tá. que fazer a prova de broker para ter a licença de poder abrir um escritório. E ainda assim, se você vem à Flórida, você não sabe se essa pessoa é corretora, se ela não é. Existe um site aqui chamado DBPR, Department of Business and Professional Regulations. Esse é o grande regulador do estado da Flórida que regula Como é todas que é o as. nome do. Como é que fala? Qual é que é a sigla? Isso. DBPR. D de dado, B de bola, P de De, Paulo, R de de, rato. Isso, esse é um regulador do estado da Flórida que regula todas as pessoas que têm licença. Então, se você quiser saber se o Fred está no mercado e se o Guido é um broker, você vai nesse site, tem tudo lá. Consta que a sua licença está viva, que o Fred é corretor. Entendi. Agora, para a gente finalizar aqui, e a questão dos furacões, Fred, como é que fica? Me mandaram perguntar isso também. Pô, eu morro de medo de furacão, morro de medo de tempestade, de raio. Pô, lá a gente escuta que tem furacões imensos lá. Como é que é isso na real, Fred? Olha, Guido, cada ano os processos, as casas são feitas de uma maneira mais moderna e principalmente uma das grandes referências que tem
é a questão dos furacões, até por exigência das companhias de seguro, né? Sim, claro. Normalmente o país aqui, quando ele dá os Estados Unidos soltam um alerta de emergência, as coisas são muito rápidas e o país tem uma grande infraestrutura, mas assim, eu tô aqui há 12 anos, eu passei, acho que por 5 alertas de furacão, teve um em 2017 que eu estava de férias no Brasil, eu ligava meu vizinho, todos os dias vinha olhar a casa, né? Esse que a gente teve agora em 2022, aqui, foi agora, acho que um mês atrás, ele foi, abre uma aspas, tranquilo. Eu considero tranquilo para mim que eu não tenho muito medo. Tem pessoas, enfim, Claro. cada um com as suas situações. Mas, assim, o país tem muita infraestrutura se você tiver um furacão para te proteger, para te ajudar e para agir rápido, né? Só que eu sempre digo, não brinque com o furacão. Se vem um alerta, faça aquilo que mandem fazer. Pegue as suas cadeiras, ponha... O tema de casa, mais ou menos, a gente já aprende de cara o que tem que fazer quando emite um alerta. Sim. Agora, para finalizar mesmo, na tua visão, que você está no olho do furacão aí de negócios, né? Vamos falar assim, esse posicionamento mundial que está hoje, inflação alta nos Estados Unidos, inflação alta na Europa, no mundo inteiro, né? Se sentiu uma retração no teu mercado aí ou não deu para sentir ainda? A Flórida, Guido, ela é uma ilha um pouco isolada dentro do resto dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Flórida, as pessoas têm um sonho de vir morar na Flórida por causa do clima, que não se tem o inverno, é muito ameno. Mas se eu tiver que dar um panorama geral assim, os Estados Unidos tem uma inflação hoje que é de 8% ao ano, isso é fato, e o Federal Reserve tem uma meta de inflação que ele quer jogar ela para 2%, fato também. Então, enquanto o Federal Reserve não conseguir baixar a inflação, controlar, o aperto monetário vai seguir. Mas aí é que eu vejo a grande oportunidade. Por quê? Porque a quantidade de imóveis está aumentando, o inventário de imóveis está muito grande, as construtoras estão dando grandes incentivos, e hoje está bom para sentar, está bom para conversar, para fazer um bom negócio. Às vezes, o que você paga mais num financiamento é mais barato, ainda vale a pena com o desconto que você vai conseguir na compra da casa. Eu classifico, Guido, esse período que a gente está tendo agora de outubro de 2022, acho que a gente vai ter pelo menos um ano para frente com uma janela excelente para comprar imóveis e para a gente negociar preço, sim. Tá bom, eu quero agradecer bastante esse tempo que você dedicou para mim aí. Eu vou querer chamar mais podcast com você mais para frente aí, porque isso é uma evolução realmente, né? O mercado muda, os compradores mudam, as Sim. ofertas mudam, né? Quer dizer, de tempos em tempos a gente vai fazer um podcast aqui e eu quero te agradecer bastante por tua agenda, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a você, Guido. Sempre um prazer a gente bater esse papo descontraído, fácil, tranquilo, bom assim, uma conversa amena, como eu costumo dizer. Muito bom sempre falar com você. Igualmente. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e procure sempre por podcast Vida Moderna nos vários agregadores de podcast, nas redes sociais, qualquer uma, TikTok, Reels, Facebook, YouTube, qualquer uma delas é podcast, @podcast Vida Moderna. E lembre-se, a gente não entrega só bom conteúdo, a gente entrega conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau!